Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor, nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Fique à vontade, abramos os nossos corações e nos rendamos na presença do Senhor. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando o joinha, o gostei, a manifestação. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, por favor, e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. O endereço nosso aqui no YouTube é o Clovisman, tá bom? Clovisman, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Nós temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apolo Oficial. Clovis Apolo Oficial no Instagram e aqui no YouTube, Clovisman. Então, por favor, ajuda a gente se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando as nossas ministrações. Estamos conversados então? Já deixou o seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 9, nós estamos conversando sobre a prática do conhecimento, liberdade, o amor. Lá do capítulo 8, conhecimento sem o amor nada é. Às vezes é ter menos conhecimento, às vezes é melhor ter menos conhecimento e praticar isso que você conhece do que ter muito conhecimento e só ficar na base da teoria. Então Paulo falou sobre isso no capítulo 8, tá bom? Um desdobramento do capítulo 5, 6 e 7. Aí ele traz na vida dele a prática desse conhecimento que ele tem, ele conhece, ele sabe o que pode e o que não pode, e ele leva sempre em conta o irmão que está ainda caminhando ou iniciando na caminhada. No capítulo 9, então ele começa a falar sobre servir, né? Sobre servir. Ele fala lá no começo do eu não sou livre, eu não sou apóstolo, vocês são livres, eu também sou livres. Eu não sou apóstolo, eu também sou apóstolo. Eu não sou apóstolo, eu não vi o Senhor. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Eu não fui chamado, vocês não são. Porque se eu não sou apóstolo, então vocês também não são chamados também, não são vocacionados, não são salvos. Ué. Porque o Senhor me mandou ir até vocês, o Senhor me mandou ir até vocês, ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente sou para vocês. Então ele veio falando sobre isso aí, colocando na prática que ele está ali para servir. Que ele está ali para servir. E nós já conversamos bastante nesse capítulo 9. Nós vamos a partir do versículo 12. O evangelho não pode ser preso. O evangelho não pode ser preso. Lá no versículo 12, voltando um pouquinho, se outros têm o direito de receber o sustento da parte de vocês, não temos nós mais ainda? Não temos nós mais ainda. Entretanto, nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevo na esperança que vocês façam isso por mim, porque prefiro morrer a permitir que alguém me prive desta glória. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim, o evangelho não pode ser preso. Nada pode prender o evangelho. Então Paulo, ele abre mão dos direitos. Ele abre mão dos direitos. Ele não abre mão de pregar o evangelho. Ele foi chamado para isso. Então Paulo afirma: eu tenho direito, do mesmo jeito que os demais apóstolos têm direito. E outra coisa, a lei já fala isso. Quem trabalha no altar não come do altar, quem trabalha no templo não vive do templo.
Eu tenho esse direito mais do que todos os outros, ainda mais com vocês. Paulo fala isso, né? Mas ai de mim se não pregar o evangelho. O que eu não quero é o seguinte, eu não quero é botar obstáculo. Eu não quero é criar obstáculo ao evangelho. Para que ninguém pense que a graça tem preço. Porque não é verdade mesmo? Eu não quero criar obstáculo ao evangelho. Vamos combinar que a salvação é de graça, foi Cristo que providenciou a salvação, o perdão, a libertação para vocês. Eu apenas anunciei isso. Eu apenas sou um proclamador, um anunciador disso. E ai de mim se não falar isso. Ai de mim. Então eu não quero criar obstáculo ao evangelho, para que ninguém pense que a graça tem preço. Ah, então se eu não pagasse para você, Paulo, não. Se você não pagasse, vocês receberiam do mesmo jeito. Se vocês não pagassem, eu anunciaria o evangelho do mesmo jeito. Se alguma coisa criar obstáculo ao evangelho, eu abro mão dessa coisa. Se alguma coisa criar obstáculo ao evangelho, eu abro mão. Para não criar obstáculo ao evangelho, eu abro mão de meus direitos. Meu Deus do céu, hein? Para não criar obstáculo ao evangelho, eu abro mão dos meus direitos. Para que ninguém pense que a graça tem preço. Para que ninguém pense que a graça tem preço. A graça até tem um preço, mas só quem pagou foi Jesus. Para que eu seja salvo, foi pago um preço. Quem pagou esse preço? Eu? Não. Foi Cristo Jesus. Então, se ao anunciar esse evangelho, vocês entendem que vocês precisam pagar alguma coisa, então eu não quero saber dessas coisas. Eu abro mão desses direitos. Eu abro mão desse meu direito. É óbvio que quem trabalha no templo vive do templo, quem trabalha no altar vive das coisas do altar. Mas se viver das coisas do altar, se viver do templo, for criar obstáculo ao evangelho, eu abro mão desses direitos todos. Eu abro mão desses direitos todos. Paulo prefere morrer a perder essa glória de pregar o evangelho. Ele prefere morrer. Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim, porque prefiro morrer a permitir que alguém me prive desta glória. Paulo prefere morrer a perder essa glória. Qual glória? De pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Pregar não é opção, é missão. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim, ele fala aqui no versículo 16, no final do versículo 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Eu já tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Então, pregar não é opção. Para o Paulo é missão. Agora, Paulo prefere morrer do que perder essa glória de pregar gratuitamente. A glória de ensinar, que é de graça. A glória de ensinar que foi Cristo quem pagou o preço. De anunciar que foi Cristo que pagou o preço. Pregar não é opção. Pregar é missão. Tudo bem que alguns entendem que essa missão para alguns não é. Eu sei que tem alguns que têm uma chamada especial de liderar um grupo de pessoas. Mas todos vocês, todos nós que fomos perdoados, que entendemos que éramos pecadores e que estávamos mortos nos delitos e pecados, todos nós que fomos alcançados pelo Evangelho, temos a missão de pregar essa mensagem que nos salvou, todos nós. Eu sei que tem algumas pessoas que têm uma chamada especial, uma missão especial, mas todos têm a missão de pregar o evangelho, todos têm a missão de pregar, então não é opção nem para os específicos, nem para os normais. Então, pregar não é motivo de vanglória, não. Não é motivo de uma glória vã. Pregar não é motivo de vanglória. Ele foi chamado, ele é constrangido. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim, a recompensa de Paulo não é o dinheiro, é anunciar de graça o que recebeu de graça.
A recompensa do pregador específico, do pregador especial, é anunciar de graça. É falar, gente, se me pagarem ou se não pagarem, esta é a mensagem do Evangelho. Agora, se você não for constrangido, se você, meu amigo, minha amiga, não for constrangido a ajudar aqueles que entregaram as suas vidas para viver só disso, só, eu não sei o que fazer. Aí fica pela sua sensibilidade. Então a recompensa de Paulo não são os bens materiais, não é o dinheiro, é anunciar de graça o que ele recebeu de graça. Ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Então pregar não é opção, é uma missão. E aí ele vem no versículo 19, vamos seguir aqui. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Livre de todos, servo de todos. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Versículo 19. Livre de todos, servo de todos. Eu sou livre de todos e eu escolho servir a todos. Eu sou livre de tudo e de todos. Eu sou livre, você é livre, nós somos livres. O Evangelho de verdade te joga para servir. Se não servirmos, estaremos em desobediência. Livre de todos, servo de todos. Aqui está o miolo deste capítulo, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim, Paulo é livre, mas se fez servo de todos. Ai de mim se não pregar o evangelho. Aqui é o núcleo, aqui é o miolo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Livre de todos, me fiz servo, escravo de todos. Eu sou livre assim como vocês que estão alegando que vocês são livres. A mensagem que eu preguei para vocês é que vocês são livres. Eu sou livre também, mas eu me fiz escravo de todos. Ele fala, aí começa. Então observa aqui, não tenha má intenção. Não é dissimulação, não é falsidade, como eu falei ontem. Ele é livre de todos e escolheu servir a todos. Isso é o evangelho. Para os judeus tornei-me judeus. Estou no versículo 20. Para os judeus tornei-me judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém debaixo da lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Então eu me tornei judeu para os judeus. Ou seja, livre dos judeus. Eu sou livre dos judeus, mas me fiz judeus. Falava como judeus, agia como um judeu. E isso sabendo que eu sou livre, sabendo que não tenho essa obrigação, sabendo que eu sou livre disso. Olha que maravilha, você está entendendo aqui a mentalidade da coisa? Eu sei que não é o ser judeu que é ser salvo. Eu sei que não é o ser judeu que é restaurado, ter um novo nome no livro da vida. Eu sei, mas eu me fiz judeu. Eu sei que eu sou livre disso. Eu sou livre, mas me fiz escravo dos judeus. Para os judeus me tornei judeu para ganhar algum judeu. Esta é a mentalidade. Eu sou livre, mas me torno este judeu. Depois ele fala, aos que estão debaixo da lei, eu me tornei alguém debaixo da lei. Sei que sou livre de ficar observando esses detalhes da lei. Eu sou livre da lei. Mas para os que estão debaixo da lei, eu me fiz alguém debaixo da lei para os que estão debaixo da lei, para ganhar alguns que estão debaixo da lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, me tornei sem lei. Então veja, não é dissimulação, irmãos, é servir. É servir livre de todos e servo de todos. Eu sou livre de tudo e de todos. Eu não tenho obrigação nenhuma, não tenho obrigação nenhuma com relação a isso. Eu tenho a responsabilidade. Eu posso abrir mão dos meus direitos, mas não posso abrir mão da minha responsabilidade. Você pode abrir mão dos seus direitos.
Você não pode abrir mão da sua responsabilidade, da sua obrigação. Eu sou livre de todos, me tornei escravo de todos. Eu sou livre. Para os judeus, me tornei como um judeu, a fim de ganhar judeu. Para os que estão debaixo da lei, eu fui alguém como se estivesse debaixo da lei, eu observava os detalhes para ganhar os que estão debaixo da lei. Não é dissimulação, é consciência, é mentalidade do evangelho. A mentalidade do evangelho é servir. Você está me ouvindo, caro amigo? É servir. A mentalidade do evangelho é servir. Esta é a mentalidade do evangelho, servir. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei. Eu não estou livre da lei. Existe uma lei do pecado, né? Existe uma lei do pecado. Embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim debaixo da lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Então veja, me tornei judeu para ganhar alguns judeus, ou servir os, eu quero servir os judeus para ver se eu ganho alguns deles. Me tornei alguém debaixo da lei para ganhar aqueles que estão debaixo da lei, que ainda é uma continuidade dos judeus, para ganhar os judeus. Eu me tornei escravo, servo dos que estão debaixo da lei. Aí ele fala, me tornei, para os que são sem lei, eu me tornei alguém sem lei para ganhar alguns sem lei. Embora eu não esteja livre da lei de Deus, livre da lei de Deus, entendeu? Para os que estão sem lei, eu me tornei alguém sem lei. Sem lei, sem os detalhes, sem as minúcias, sem os detalhes, sem as coisas específicas, eu me tornei alguém sem lei para ganhar os que estão sem lei, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. E ele continua, para os fracos, tornei-me fraco. Para os fracos aqui, gente, vamos aproveitar, não são os fracos de caráter, não, irmãos. Não são os dissimulados, transgressores, pecadores, ímpios, não. O Paulo não se tornou ímpio para ganhar ímpio, não, irmão. Ele pareceu estar na mesma esfera, na mesma panela. Ele parece ser alguém simples do povo fraco. Então alguém pega de má consciência, de má intenção, fala assim: "Ah, Paulo, ele se faz de tudo para compor. Ele até se tornou um drogado para ganhar drogado". Não, não é isso, meu amigo. Para de ter má intenção. Não tem nada disso aqui. Ele está falando que ele se tornou escravo. Ele se tornou escravo, ele serviu, ele sendo livre se fez escravo deste judeu. Quero servir esse judeu. Ele sendo livre se fez escravo, servo desse homem que vivia debaixo da lei. Ele sendo livre, meu irmão, ele serviu esse cara que não tem lei, que vive como se não existisse lei. Ele sendo livre, ele se tornou servo desse cara fraco. Não é que ele vai andar nas transgressões do fraco, meu amigo. É isso mesmo que você está ouvindo aqui. Então, sem essa má intenção de falar, Paulo, ele foi drogado então para com os drogados, ele foi mulambeiro para com os mulambeiros, nada disso, para de ser mal intencionado, não é nada disso não. Porque parece bobagem, mas tem quem faça essa equação. Paulo, ele era o que era necessário, Paulo se tornava o que era necessário. Ele não se tornava, ele servia a todos, servia aos judeus, aos debaixo da lei, aos sem lei, aos fracos. Ele servia aos fracos. Para os fracos, tornei-me fracos para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, a fim de, por algum modo, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser participante do Evangelho. Então, livre de todos, servo de todos. Paulo é livre, mas fez-se servo de todos. Com os judeus, como um judeu. Com os que vivem debaixo da lei, como debaixo da lei. Com aqueles que estão sem lei, como alguém que está sem lei. Ele não muda o evangelho, ele não muda o evangelho, ele serve o evangelho, ele não muda o evangelho, ele serve para aquelas pessoas que vivem daquelas formas. Ele não muda, ele não muda a mensagem, ele não baixa o nível, ele anuncia. Ele anuncia a mensagem. Tudo isso para ganhar alguns, tudo isso para ganhar algumas pessoas. Servo de todos, livre de todos, servo de todos. Livre de todos,
servo de todos. Vamos servir, irmãos, é a mensagem do Evangelho. Vamos servir. Eu sou livre de tudo e livre de todos, mas vou servir. Sabendo que eu sou livre, eu vou servir. Sabendo que eu sou livre, eu vou servir. Amém, irmãos? Muito obrigado por sua presença. Que a gente continua mais um bate-papo aqui nesse capítulo aqui, tá bom? Depois. Peço que você esteja sempre conosco todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Peço a vocês também que estejam orando por nós. Não deixe de orar pelo Ministério Apostólico Metodista, tá bom? Assim, as orações de um justo podem mudar seus efeitos. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo, você pode colaborar conosco. Não deixe de ajudar a gente financeiramente, porque nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar a gente ou não ajudar a gente. Tá bom assim? Vamos orar agora, meu Pai amado, meu Deus querido. Muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus.